Valeu, Jader, muito obrigado. Está no ar o Troca de Passes desta quinta-feira, hein? Estão definidos, portanto, os semifinalistas da edição 2024 da Copa do Brasil. Teremos Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo. Do outro lado, o Atlético Mineiro jogando contra o Vasco. Prometem muito essas semifinais. Vamos falar sobre a classificação do Flamengo, a vitória, hoje o empate, na verdade, do Galo, mas que levou o Galo à semifinal da Copa do Brasil. Tudo isso será assunto do Troca de Passes que está começando a partir de agora. Eu estou aqui com Carlos Eduardo Mansur, com Alex, e vamos começar a falar sobre esses dois jogos que movimentaram a noite da quinta-feira. Carlos Eduardo Mansur, boa noite. Deu o que se imaginava pela vantagem que foi construída por os dois times na primeira partida, né? O Galo já havia vencido no Morumbi por 1-0, o Flamengo venceu lá na Fonte Nova também por 1-0, hoje confirmaram as classificações. Boa noite, Mansur. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Eu acho que dos dois confrontos encerrados hoje, as classificações se justificam se a gente pesar os 180 minutos dos confrontos, né? Talvez o Flamengo não tenha sido tão superior ao Bahia na Fonte Nova, mas hoje no Maracanã o jogo foi muito mais controlado e o Flamengo teve claramente superioridade na maior parte do tempo do Maracanã. Do outro lado, o Atlético, quando jogou em São Paulo, conseguiu levar um jogo para o terreno que interessava ele, contra o gol no final, num jogo bastante equilibrado. Não dá para dizer que o confronto de hoje é um jogo muito desequilibrado de novo, acho que foram 180 minutos bastante parelhos, mas no todo o Atlético teve as melhores oportunidades, teve mais chances do que o São Paulo. E aí é um debate para a gente ter mais adiante. Eu acho que foi mais um jogo em que o São Paulo, na hora que precisou construir o resultado, ofensivamente produziu menos do que precisava produzir. Isso vem acontecendo em algumas partidas quando ele enfrenta adversários que se defendem um pouco melhor. Mas no final das contas, eu acho que dos 180 minutos desses dois confrontos, Flamengo e Atlético foram melhores e chegam à semifinal. É por aí. Alex, boa noite. No confronto lá de Belo Horizonte, para um time que precisava vencer, né, o jogo, já que havia sido derrotado no Morumbi, o São Paulo produziu muito pouco, né? Foi um jogo pouco inspirado ofensivamente. Mais uma vez, fora de casa, o São Paulo tem sido assim, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe. Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. É uma característica desse São Paulo que vem, que a gente já falou do ano passado, esse ano parece que está também com uma dificuldade, sim, maior de jogar fora de casa e precisando fazer o placar, realmente não teve essa inspiração. O Atlético com encaixes assim de marcação, o São Paulo parece que ficou entregue a isso no jogo, não parecia um time que precisava buscar resultado, enfim. E ainda acabou sofrendo alguns contra-ataques por causa de perder a bola ali. Mas é um São Paulo que acaba sendo eliminado por essa característica. Jogo de Copa você precisa realmente ir bem dentro de casa e fora. E para o São Paulo decidir em casa tem sido sempre melhor do que decidir fora. E nesse sentido, o Atlético acabou sendo superior, concordo com o Mansur e contigo. Acho que os 180 minutos dos dois jogos em si, acho que foi justa a passagem de Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos fazer o seguinte, então. Já vamos voltar ao Maracanã, porque lá estão Jader Rocha, Renato Mendonça e também o Ramon. E eles vão conversar com a gente um pouco mais sobre essa passagem, eu diria, muito tranquila do Flamengo, muito acima daquilo que eu imaginava que fosse o jogo. O Bahia criou muito pouca dificuldade para o Flamengo. O Bahia que costuma ser um time que cria oportunidades, deixa o adversário normalmente em maus lençóis durante as partidas. Hoje teve um início razoável e depois pareceu entregue ao melhor Flamengo durante quase os 90 minutos. Certo, Jader? Boa noite, meus amigos. Bem-vindos. Sempre um privilégio, Felipe. Um abraço para você, para o nosso Cadu Mansa, como diz o Alex. Grande Alex. Abraço, gente. Abraço para o pessoal que está em casa acompanhando aí o Troca. E assim, né? A bola pune, já diria Muricy Ramalho. E o Bahia teve a grande chance lá com 2, 3 minutos. O Everaldo teve a oportunidade, depois de uma jogadaça do Everton Ribeiro, não converteu e a partir daí o Flamengo começa a consolidar essa vitória de novo, né? Para chegar a mais uma semifinal na história, a 17ª, quarta consecutiva, mas vou deixar a análise para quem entende do riscado, Renata e sua inseparável Malu e também o nosso Ramon. Vamos começar a falar então nessa classificação, da maneira como o Flamengo chegou para a semifinal vencendo de novo o Bahia?
Bora, Jader. Boa noite, né? Mais uma vez, boa noite aos amigos do Troca. Acho que foi uma classificação tranquila, porque uma atuação muito segura e consistente do Flamengo aqui. Essa foi a única jogada que o Bahia conseguiu construir e que levou, de fato, perigo ao gol, apesar de não ter sido no gol, mas levou perigo ao gol do Flamengo. Foi um grande passe, né, do Everton Ribeiro, que conseguiu se desvencilhar da marcação e deixou o Everaldo na cara do gol. Depois disso, foi praticamente controle total do Flamengo, porque o Flamengo pressionou no primeiro tempo a saída de bola, não deixou o Bahia, fechava as linhas de passe, né? Não deixava o Bahia confortável para construir, fechou todo o jogo por dentro do Bahia, que é essa característica, né, de Jean Lucas, de Cauli, de Everton Ribeiro. Toda essa troca de passes, ela estava congestionada, porque Everton Araújo fez um grande jogo, o Léo Ortiz fez um grande jogo, o Wesley ajudou muito pelo lado direito, o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, estava muito fechadinho, muito compacto o Flamengo. E aí o Flamengo construiu as melhores chances, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, e mereceu para mim a classificação. Eu tô também, primeiro, boa noite, Cadu Mansa, Alex e Diniz. Adotamos agora. Exatamente. Eu tô com a Renata também, né? Assim, em relação ao Bahia, eu achei o Bahia pouco agressivo na marcação, dando muito espaço, principalmente na construção dos zagueiros, né? Fabrício Bruno e Léo Pereira trabalhando com muita tranquilidade, né? Boa partida da dupla de volante, Everton Araújo e Léo Ortiz conseguiram proteger muito bem essa zaga, fechando esses espaços. E em relação ao Bahia, eu acho que o Bahia, eu falei isso no pré-jogo, eu acho que falta, são características desses jogadores, mas falta o Bahia ter um jogador que agrida o último terço, que chegue, que faça a defesa do Flamengo ou do adversário, que seja correr para trás. O time do Bahia fica com a posse de bola, mas de intermediária a intermediária. E hoje não causou nenhum perigo ao Flamengo. Só para finalizar a minha fala e dizer o quão ineficiente foi o Bahia não finalizou nenhuma vez no alvo, meus amigos. E isso aí, para um time que está jogando um jogo eliminatório, é muito ruim. E só para complementar sobre os números, né? A gente falava, inclusive, no nosso aquecimento, quanto esse Bahia do Rogério Ceni era agressivo no ataque, né? Criava muitas oportunidades, só que era ineficiente. No primeiro jogo lá em Salvador, a gente viu um jogo muito aberto e com várias finalizações do Bahia. Acho que foram 17, uma coisa assim. Nesse jogo aqui, o Bahia chegou a 8 finalizações e nenhuma no alvo. E assim, no segundo tempo demorou muito para conseguir alguma finalização. O Flamengo conseguiu ser muito efetivo na ideia de deixar o Bahia longe da sua área, né? Se for para finalizar, não vai estar aqui dentro. Então, esse foi a parte defensiva mais importante do Flamengo, né? Por isso que, para mim, foi uma partida muito cara de Tite, assim, porque um time que sabia criar, que levou perigo nas chances que criou, que aproveitou bem as movimentações do Bruno Henrique, que hoje jogou como esse cara. Ele não é uma referência no ataque, mas as dinâmicas do Flamengo mudaram para que houvesse chances criadas, e ele participa diretamente do gol, né? Ele que cria a oportunidade para o Arrascaeta. E defensivamente fez um jogo perfeito. Anulou o principal ponto forte do Bahia, que era essa troca de passes por dentro. O Rogério Ceni faz as trocas para mim até um pouco tardiamente, assim, acho que o Ademir já tinha que ter entrado no intervalo pela característica que o jogo estava pedindo. E quando entram os jogadores que o Rogério colocou, o jogo não muda de cara, né? O Flamengo já estava posicionado mais para contra-atacar, continuou anulando as opções ofensivas do Bahia. O Ademir teve algumas oportunidades, o Ratão pouco recebeu bola, o Lúcio Rodrigues também ficou procurando a bola, e aí, enfim, foi um jogo, o segundo tempo foi tranquilo, a partir do gol, então, nem se fala. Agora, tem um negócio que me chama muito a atenção, que é essa estatística que está na tela. O Rogério, pelo São Paulo, pelo Cruzeiro e pelo Fortaleza, ele tenta ganhar do Flamengo, mas não está conseguindo. 14 jogos, 14 derrotas. Em nenhum desses jogos o Flamengo sofreu 2 gols e em nenhum desses jogos o Flamengo deixou de marcar pelo menos um gol. Vai dormir remoendo esse negócio, deve ser um troço chato. E o Bahia não vence o Flamengo há 5 anos, né? A última vitória do Bahia foi no Brasileiro, em 2019, 3-0 na Fonte Nova, né? O Bahia com muita 3 gols do Gilberto, que hoje está no Juventude. Exatamente, né? O Rogério Ceni, com certeza, competitivo que deve estar desesperado com esse tabu que ele precisa quebrar, né? E só também para finalizar rapidinho, vale destacar também fisicamente o Flamengo hoje. Me pareceu o Flamengo muito descansado, muito coordenado, com as suas ações muito intensas, tanto ofensivas quanto defensivas.
defensivas. E, Jader, ainda falando um pouquinho do Flamengo, né? Desde aquele jogo contra o Palmeiras, talvez, aqui na Copa do Brasil, Perfeito. aquele 2-0, que o Flamengo não tinha uma atuação tão consistente, então acho que isso é um ponto importante. E só para falar do Rogério Ceni, nosso amigo PVC nos lembra que a primeira demissão da carreira de treinador do Rogério Ceni veio depois de uma derrota para o Flamengo 2-0 em cima do São Paulo em 2017. Mas não vai acontecer dessa vez, não vai acontecer, né? Eu acho que nem tem que Outro acontecer. contexto, né? Outro contexto. Mas assim, ele vai. Vou falar o que vai acontecer na coletiva. Ele vai fingir que não se importa, que são 14 jogos e 14 derrotas. Ele vai fingir que não se importa, mas é óbvio que incomoda. Não, é óbvio sem dúvida. E assim, né? Eu sei que vocês vão falar aí, Diniz, Mansur e Alex, ainda um pouco mais a respeito do jogo, mas só para deixar também essa pequena projeção. Vocês imaginam como vai ficar o Maracanã no domingo aqui com esse Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, os dois times classificados, embalados, e um Bahia pressionado, pegando um Atlético em casa, o Atlético que agora também vem de uma classificação. 3 dias, né? E aquela coisa de tentar absorver, seja pro lado bom ou ruim, mas é o calendário brasileiro que não perdoa e a gente vai ter, então, esse Flamengo e Vasco e um Bahia e Atlético Mineiro já no final de semana. Promete muito domingo no Maracanã, né? Para esse clássico carioca. E vocês estavam falando sobre o retrospecto do Rogério. Sabe o que chama também a atenção, o saldo de gols dele nesses jogos, né? Porque nesses 14 jogos em que ele perdeu todos, o time dele só marcou 6 gols contra 28 gols sofridos. Impressionante. É um saldo de menos 22. Impressionante. Né? Para um técnico vitorioso, como é o Rogério Ceni, né? Nessa carreira que ele tem tido uma boa carreira até aqui, de títulos e tudo mais, não é normal você disputar 14 jogos contra o adversário e não conseguir sequer empatar nenhum, né? Então eu tenho certeza que ele deve estar engasgado com isso, mas mais chateado ainda com a perda da classificação e com a atuação do time dele. Acho que a atuação do Bahia deve deixar o Rogério mais bravo do que a eliminação e do que o retrospecto contra o Flamengo. Porque ele que preza tanto por ter um time, né, que cria oportunidades, hoje não aconteceu. O Bahia foi uma presa fácil para o Flamengo aí no Maracanã. Deixa eu agradecer aqui ao Jader, à mamãe Renata, ao Ramon. Obrigado pela presença de vocês, meus amigos. Bom descanso para todos aí, hein? Sempre um privilégio e um dia eu vou filar essa pizza do Alex aí no estúdio. Um dia eu chego lá. Pode vir, é só chegar que o Alex paga a pizza. Cada dia um paga aqui, é assim que funciona, viu, Jader? Duvido, hein? Eu acho que não. Eu nunca vi o Diniz pagar uma pizza e uma Coca-Cola. Porque você não tem aparecido por aqui, viu? Valeu, meus amigos. Bom descanso para vocês aí. A gente vai continuar falando. Não acha, Mansur e Alex, que o Rogério deve estar mais bravo pela má atuação do Bahia do que pela eliminação ou esse retrospecto negativo contra o Flamengo? Porque o Rogério preza pelo bom jogo e o Bahia, pelo menos para mim, fez um jogo muito ruim hoje no Maracanã, em que pese, né, claro, toda o bom jogo que o Flamengo fez, retomando um bom nível, né, tanto defensivamente quanto criando algumas boas oportunidades. Mas foi muito abaixo o Bahia do que a gente imaginava, né? Pelo menos eu imaginava. Não, sim, o Bahia foi abaixo. Agora, assim, eu não usaria termos tão assim. Eu não acho que o Bahia, para mim, não jogou mal o tempo todo. Achei que o começo do jogo foi razoável. O Bahia impôs ao Flamengo, se a gente olhar pelo ponto de vista tático do jogo, os primeiros 20, 25 minutos, o Bahia impôs uma dificuldade ao Flamengo. Se você olhasse os times, por exemplo, a saída de trás das duas equipes, a saída do Bahia era mais limpa que a do Flamengo. O Flamengo tentava pressionar a saída do Bahia com o Bruno Henrique junto com o Arrascaeta, com os volantes por trás, cuidando do Caio Alexandre, e a partir do momento em que o Everton Ribeiro começa a baixar, logo no primeiro lance, nos primeiros lances do jogo, ele começa a baixar para vir junto ao Caio Alexandre para fazer essa saída, e o Cauli e o Jean Lucas aparecendo por trás dos volantes, o Bahia conseguiu ter algumas dinâmicas de saída de bola que conseguiam ocupar esse espaço entre a pressão dos volantes do Flamengo e os defensores. Foi assim que se construiu o lance do Everaldo, assim se construíram duas situações depois em que o Bahia não conseguiu dar sequência ao lance. E aí foi mais por erro técnico, não foi nem por uma inferioridade tática em relação ao Flamengo, mas por um erro de execução, porque os espaços chegaram a aparecer. Aos poucos o Flamengo foi conseguindo controlar esse tipo de situação e aí sim passou a sofrer bem pouco no jogo, e o Bahia passou a ser um time que tinha muito pouco de contundência, de agressividade, embora até no primeiro tempo tenha ficado um pouco mais com a bola do que o Flamengo. O que o Flamengo teve e o Bahia não teve, primeiro,
quando conseguia recuperar a bola, é um time mais vertical do que o Bahia, conseguia ter velocidade, atacar as costas dos defensores, e aí tinha jogadores para isso na frente. Acho que o Flamengo teve de fato o Léo Ortiz junto com o Everton Araújo numa partida de bom nível ali na proteção, quando o Flamengo conseguiu equilibrar um pouco do meio campo, e com bola, a movimentação do Gerson para dentro, do lado para dentro, gerou algumas alternativas ali entre volantes e defensores do Bahia. O Gerson fez um grande jogo, não, Mansur? O Gerson fez um jogo muito bom. Agora, o que chama a atenção do Flamengo, algumas coisas chamam a atenção do Flamengo. Porque o Flamengo segue sendo um time que parece estar sempre precisando encontrar soluções de emergência para uma quantidade enorme de ausências, né? Hoje, de novo, o Léo Ortiz, que com bola tem para um zagueiro que atuando como meia, ele tem uma qualidade com bola. Essa metida de bola no lance do gol é impressionante para um jogador E ele teve que pensar rápido, né? Porque ele tenta uma primeira bola, a bola volta nele, ele de primeira acha o passe. E o gol mostrou para mim, tanto o gol como depois esse lance que a gente estava vendo agora, que era já um contragolpe na hora que o Bahia se expunha um pouco mais, o que o Bruno Henrique pode dar na posição de atacante, porque até ali o jogo mostrava o que ele não podia dar. Ele, como o 9 de referência, para mim, ele teve muita dificuldade o primeiro tempo inteiro de entrar no jogo. Era a posição mal resolvida do setor ofensivo do Flamengo. Quando você tinha a possibilidade de lançar o Bruno Henrique atacando espaço, com um pouco mais de espaço para correr, aí sim ele aparecia um pouco mais dentro das características dele. Para mim, a vitória do Flamengo, com uma atuação que eu considero boa do Flamengo, não considero uma atuação segura, mas melhor do que as últimas, mas controlada. Sofreu hoje. Sofreu pouco, mas eu não acho uma atuação, não qualificaria como uma atuação excelente do Flamengo. Não foi espetacular, mas foi bem suficiente para conquistar a classificação com tranquilidade hoje. Mas, para mim, ela não apresenta a solução definitiva para uma questão que se apresenta para o restante da temporada, que é a ausência do Pedro. Para mim, ainda é um ponto que a comissão técnica vai precisar refletir. Alex, o que você achou dessa... Sabe que eu sinto falta um pouco no Bahia, Alex? Que é um time agradável de se ver jogar. Hoje, especificamente, falta velocidade, né? Falta profundidade. Um jogador que vai conseguir atacar as costas da defesa adversária, que vai, num drible, fazer algo desconcertante, levar a bola para a linha de fundo, para que o Bahia consiga criar algumas oportunidades. Porque hoje o Bahia toca, mas não acha um caminho para criar uma oportunidade real de gol, né? É a característica de um time que esse Bahia ele acaba tendo. Ele constrói muito mais com a bola. O Bahia também ele tem um problema pelas características dos jogadores, que o Bahia não é aquele roubador de bola para ele poder construir um contra-ataque, algo assim. Por isso que o Biel vinha fazendo bastante diferença sempre que ele entrava, porque ele dá essa característica, mais até do que o Ademir, né? O Ademir também hoje acabou não fazendo. Mas o Bahia ele constrói muito mais pé a pé. Você vê, é um time que ele tem uma saída melhor do que a do Flamengo. O Flamengo não tem tido um time assim que faz isso. E o Flamengo também não tem um time que pressiona tão bem, principalmente com esses jogadores, né? Não são aqueles jogadores de pegada. Então você acaba realmente dando um pouco de espaço. Só que durante o jogo, o Bahia ele marcou também, parece que menos. Aquilo que o Ramon falou também faz sentido. Ele não conseguiu. O Flamengo foi se aconchegando para o jogo que ele gostaria, jogando em casa. O Bahia ele precisaria ter feito algo a mais, né, para poder vencer o jogo. Então, parece que aquele negócio que foi se frustrando de um lado daqui, de outro ali, daqui a pouco foi ficando entregue, né? Então, faltou daí essa inspiração. E o Flamengo, dentro do campo, a gente vai percebendo isso, que você está com o controle do jogo, e deu para perceber o Flamengo nesse sentido seguro. É difícil você ganhar jogo de futebol. O Bahia, óbvio, ganhou muitos pontos no campeonato, faz um campeonato brasileiro ainda bom. Mas é difícil você conseguir ter sequências grandes, ainda mais em Copas, que você precisa ser eficiente, se você não consegue se impor nas duas áreas, né? E às vezes não é nem uma questão, no caso do Bahia, às vezes nem é uma questão de ser ineficiente para aproveitar as chances que cria. Às vezes é falta de presença mesmo na área, né? O time consegue costurar, mas ele precisa costurar para esses jogadores que estão trocando passe, um deles atacar a área em profundidade. Você não tem aquele jogador de presença, aquele jogador que te dê a garantia de que numa temporada ele vai fazer 15 gols, 20 gols, que vai resolver alguns jogos, jogos que você não está conseguindo impor a sua forma de jogar, que você vai poder recorrer a ele numa jogada de... É por isso que teve um outro dia, a gente até falou isso, que eu falei assim, essa questão de às vezes você ter o Everaldo, que sempre foi um 9 e é um 9. E às vezes eu mexi, por mais que ele queira preservar o Cauli,
Faz o Cauli atrás do Everaldo, cria uma outra situação de composição com o Everton Ribeiro vindo de trás, como ele tem feito, mesmo não é sendo um volante, mas em algum momento do jogo podendo ver para poder às vezes mudar, ter essa presença. Mas se for ver o Bahia, esse elenco, sei lá, 50%, 60% dele se formou, está se formando esse ano. Então você também se formar, por mais que você tenha um elenco, um time bom, e em muitos momentos você vai jogar futebol, daí você vir realmente enfrentar um Flamengo que já está muito mais calejado, que a gente fala desses 14 jogos do Rogério, mas a infelicidade são 14 jogos contra esse Flamengo, que foi sempre forte. Lógico que com a capacidade dele de atleta, de liderança, de encontrar realmente algo sempre para vencer algum jogo ele tem, mas contra esse Flamengo realmente nunca vai ser fácil. Mas o Bahia ele está atrás de algo que naturalmente está se formando e acho que todo mundo concorda que é super interessante, porém falta ainda algo para poder chegar nesse ponto de competir. Segundo tempo, o Rogério inicia o segundo tempo com o Everaldo na função do 9. Não mais como jogador que parte do lado para ocupar. E abre, ora o Everton Ribeiro, ora o Cauli pelo lado direito, para tentar partir dali. Foi muito apagado hoje. Foi. Muito apagado. Aliás, o Everton não é uma sequência... O Everton bem e o Cauli muito Não apagado. é uma sequência muito boa dele, né? Caiu de produção nos Isso é verdade, jogos, exato. Né? E aí, só que logo ele toma o gol e aí com 13 minutos ele faz as trocas, coloca o Ademir, coloca o Luciano Rodrigues e aí muda um pouco a forma de jogar. Quando você toma um gol num momento que você não está jogando bem, você não tem o domínio do jogo, minimamente você não se encontrou, é ruim, porque você se perde ainda mais, que você fala, e aí, meu emocional, eu não estou conseguindo me encontrar. Ele tenta fazer algum tipo de mudança que acaba não surtindo efeito. Queria falar também sobre a volta do Arrascaeta, né? Depois de um período afastado por lesão. Hoje sentiu novamente, né? Parece que sim. Parece que leve, mas... Ele coloca a mão já no gol, eu percebi. Quando ele faz o gol, na comemoração, ele coloca a mão no mesmo ali, lugar do adutor que ele tinha machucado, né? Na parte alta da coxa ali, né? Próximo ao quadril. E aí sentiu o incômodo. Depois ele vai fazendo caretas ao longo do jogo até pedir a substituição. O Maracanã gelou na hora que ele pediu a substituição, provavelmente. E tem rolado isso com bastante frequência, principalmente nesse ano, né? O Arrascaeta tem sido muito frágil na questão física. Não tem conseguido ter sequência ao longo da temporada. Nessa temporada passada, o percentual de jogos que ele não faz na temporada é maior do que o E essa falta de frequência que também não dá, parece que um lastro de você falar, puxa, eu tô super bem fisicamente para suportar toda essa carga. E embora... Tem que entender bem o que está acontecendo. Porém, entender bem nessa reta final onde tem jogos decisivos, às vezes você vai queimar alguma etapazinha, até porque não tem todo mundo à disposição. E embora tenha feito o gol, né, fez um jogo um pouco abaixo dos companheiros. Né? Porque se a gente pegar, o Luiz Araújo fez um ótimo jogo, né? Especialmente no primeiro tempo, está vivendo, está confiante. O Gerson, para mim, fez um grande jogo. Outro também. O Ortiz jogou muito bem. A temporada do Gerson é de um nível muito alto. É boa, verdade. O Bruno Henrique fez um bom jogo também. Bom jogo. Ali jogando essa função, ele vai participar às vezes menos, assim, mas eu acho... E é decisivo, decisivo. A questão assim, o Bruno Henrique, para mim, aparece melhor quando o Flamengo teve espaço. Conseguiu atacar o espaço. Quando o Flamengo se coloca no campo ofensivo e precisa do jogador para ele trabalhar num jogo mais curto ou fazendo o papel da referência, para mim ele sente o jogo. E aí é a grande questão, né? Porque não é a característica. A simples substituição Pedro-Bruno Henrique, ela não é um encaixe perfeito, porque não é a característica do Bruno Henrique fazer essa função. Eu até imagino, eu fiquei até o início do jogo, porque o Tite preferiu manter o desenho habitual. Quando eu vi a escalação, eu confesso que eu fiquei com uma dúvida, pensando, após alguns jogos em que o Bruno Henrique tinha demonstrado que não é o papel ideal para ele ser o substituto do Pedro, se a gente ia assistir a uma troca de desenho, com o Bruno Henrique partindo um pouco mais do lado esquerdo, o Luiz Araújo partindo um pouco mais do lado direito, os dois com o pé invertido, permitindo que eles atacassem a área mais em diagonal, tendo eventualmente o Arrascaeta fazendo a função do falso 9, saindo da função do 9 para ser mais um meia, tendo o Gerson por dentro e permitindo que os dois atacassem a área. Mas o Tite, talvez imaginando que pouco a pouco ele vai recuperando os jogadores e vai ter uma formação mais próxima da habitual, embora não tenha nenhuma perspectiva de ter um homem no centro do ataque com essa característica do Pedro, porque não tem no elenco, mas ele quis manter o desenho. E esse desenho, para mim, o Bruno Henrique vai aparecer em circunstâncias muito específicas, não tanto na construção do jogo o tempo todo como esse 9. Pode ser que a partir do Flamengo crescendo pouco a pouco, ele me surpreenda e se mostre ali o camisa 9. Até agora, para mim, não pareceu.
Hoje, por uma questão também da data FIFA ter terminado na terça-feira, Pulgar jogou pelo Chile, né, e o espaço curto de tempo da terça para quinta-feira, o Léo Ortiz está ganhando o espaço ali no meio-campo. Você acha que ele está assumindo de vez na cabeça do Tite a condição de titular? Porque a amostragem dele, convenhamos, é para convencer o treinador, né? Ele vai ter... Por exemplo, hoje o Alan estava no banco. Isso. O Pulgar estava no banco optou, também. Inclusive, para deixar o Everton Araújo como titular e não colocar o Alan. Acho que é bem significativo do momento, né? Que o Alan não está conseguindo entregar. O Pulgar era o caso da volta da data FIFA. Ele jogou 90 minutos na terça-feira. E aí, natural. Assim, e mesmo assim, o caso que com o Pulgar e Alan no grupo, jogou o Léo Ortiz. Eu não descartaria, por exemplo, com a volta do De La Cruz, ter Léo Ortiz e De La Cruz na base do meio-campo. E acho que não seria nada fora de uma lógica de merecimento. Não, pelo contrário. Né? Eu acho que, inclusive, o campo está dizendo isso, né? Isso. Que o Léo Ortiz precisa jogar, porque ele está, nesse momento, pelo menos para mim, no nível melhor ainda do que o Pulgar. A gente pode fazer uma série de debates aqui sobre a comissão técnica, sobre prioridades que o Flamengo estabeleceu ao longo do ano, sobre a forma de dosar minutos. Agora, é impressionante que o Flamengo, o pré-jogo do Flamengo hoje parecia o pré-jogo de um Flamengo da época da Copa América. Porque, olha só, Varela e Pulgar estavam no banco por causa da data FIFA. Isso. Fora, Vinha, De La Cruz, Cebolinha, Michael, Pedro, sem contar os reforços Alcaraz, Alexandre e Plata que não podem jogar. É uma lista brutal de ausências, né? E isso vem atrapalhando muito o Flamengo estabelecer uma E mesmo assim padrão. conseguindo Só que, conquistar os seus resultados. ainda assim tem jogadores de alto nível. Brigando por tudo, é normal, mas mesmo assim, quando o Flamengo não jogou bem, ele tem conseguido resultado. Ele tem feito um tipo de jogo com acho que a competência, lógico, dos atletas, mas a comissão técnica, com toda a maturidade e competência que tem, consegue dar isso ao Flamengo. E aí estão os reforços, né? Isso. Um dos camarotes lá do Maracanã, tá ali o Alcaraz, o Alexandro, aqui o Plata, né? Se o Flamengo no fosse canto. juntar os lesionados e os reforços, ia ter que ter 2 camarotes, né? Porque não ia dar super Não ia caber lotação. todo mundo ali. Ia ter que vender menos ingressos camarote, pro jogo. Fala, Alex. Nesse camarote desse tamanho, não. Mas assim, o que é interessante falar sobre a questão do Ortiz? É uma maravilha ter esse tipo de atleta para uma comissão. Sim. Se ele vai ele tem condição de ser titular, jogando com o De La Cruz ou não. Se ele até sai, aí ele mantém de certa forma a coerência do setor, que é pôr o Pulgar, que também vem jogando super bem. Mas o fato de você ter a segurança de quando ele jogar em ocupação de espaço, com bola, sem bola... E o Pulgar teve uma queda, né? De termos de rendimento. Então, eu acho que está muito aberta essa posição. E é duro, e a queda dele é um troço, assim, louco, porque o que o Ortiz, ele entrega, às vezes aquilo que ele pudesse fazer de melhor, não tendo o De La Cruz do lado, o Ortiz, ele acaba entregando mais. É por isso que o Ortiz acabou passando o Alan nesse sentido. Né? Então, o que os dois conseguem fazer juntos é bom, mas a competência, a capacidade do Ortiz dá um alívio para a comissão técnica gigantesca. Só a informação, a nossa brilhante Letícia Marques, setorista do GE, na saída do campo, a Arrascaeta disse que teve apenas cansaço, não teve nada além disso, que a substituição, então aparentemente não há um sinal de nova lesão. Isso já é um dado para o torcedor do Flamengo bem tranquilo. Menos mal, porque a feição dele na imagem era a cara de quem estava incomodado. Era com dor, né? Inclusive colocando a mão ali. E depois que faz o gol ainda, coxa. é impressionante. Depois que você faz o gol, a dor sua aumenta. Aparece. Aumenta. Vamos mostrar algumas coisas do jogo de hoje. O Flamengo fez um mosaico, né? Muito bonito da torcida. Né, um urubu carregando Nesse a ponto, taça da Copa do Brasil. o futebol brasileiro vive grande momento, né? Grande momento. Hoje, a gente vai mostrar daqui a pouquinho a festa que a torcida do Atlético deu na Arena MRV. Sabe o que favorece isso? O mosaico foi maravilhoso. O que favorece é o ponto em que a gente mais evoluiu no Brasil. Estádios são mais cheios hoje. E estádios também cobertos, Estádios né, cobertos, estádios com mais estrutura. Que permitem um mosaico como esse aí que a gente está vendo, né? O urubu aparecendo com a taça ali da no meio Copa do da Brasil. arquibancada, com a taça da Copa do Brasil. Né, bem legal. Coisa mais linda a festa. E ali o escudo, né? O escudo do Remo. É o brasão né? do Remo, do Flamengo, na parte ali de trás do gol do Maracanã, né? Então, realmente muito bonito o mosaico, o clima espetacular para 65 mil torcedores no Maracanã. Nada melhor do que um estádio cheio, né? Claro. Daqui a pouco a gente vai mostrar também a Arena MRV, né? E o mosaico maravilhoso que foi feito pela torcida do Atlético para esse jogos jogo do Botafogo contra o tem São tido Paulo. O Botafogo, uma sucessão de mosaicos espetaculares. com uma criatividade espetacular.
Tudo isso a gente vai mostrar ao longo do Troca, a classificação do Galo já já. Vamos falar mais sobre o Flamengo e sobre o Bahia.